Nós recebemos aqui, com muita alegria, nos estúdios da Capital FM, a deputada estadual Janaína Riva, do PMDB. E vamos começar perguntando à deputada Janaína Riva o seguinte, que começou 2018, é um ano de eleição, e é porque é um ano de eleição que começou a CPI na Assembleia Legislativa ontem, porque vai investigar o FETAB, que interessa ao setor produtivo, e vai investigar a questão do Fundeb, que interessa pais, mães, filhos, avós, professores, profissionais da educação, centenas de milhares de pessoas. É para dar a resposta a tudo isso que a Assembleia se posicionou. Bom dia, o prazer de tê-la conosco. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital, um bom dia especial para a Laís e para o Mauro, que estão aqui do nosso lado. Antero, eu não acredito que seja só devido ao pleito eleitoral e esse ano ser um ano eleitoral que essa CPI está acontecendo. Eu acho que tem aí vários argumentos que conseguem fazer com que a CPI seja uma CPI sólida e séria, né? Até porque nós estamos falando aí de assuntos que foram, principalmente no final do ano, a questão do Fundeb, enquanto todos os deputados estavam em recesso, nos assuntos mais comentados dentro do Estado, porque os deputados tinham também uma perspectiva de receberem as emendas parlamentares, e aí eu não acho que de forma alguma seja uma chantagem, Antero, porque a partir do momento que você faz um compromisso com os seus parlamentares, em que está uma emenda que é impositiva, exatamente. Mas é o que o governo está usando, né, dizendo que foi uma chantagem com relação ao pagamento de emendas. Não foi uma chantagem com relação a isso. Mas aí os deputados foram pegos de surpresa porque viram cair na conta dos municípios aí os 230 milhões que haviam tido a sua destinação, vamos dizer, desvirtuada no decorrer do ano, que era um recurso para ser aplicado na educação básica e também na valorização dos profissionais da educação, né, que o Fundeb tem essas duas vias. E os prefeitos acabaram sendo pegos de surpresa também. A MM fez uma grande mobilização, houve uma cobrança dos prefeitos com os deputados, porque eles não podiam atravessar o ano com mais de 5% do valor do Fundeb em conta. Eles não têm sequer como utilizar hoje esse recurso. Criou um impasse com os municípios e o TCE, que ainda não foi resolvido. Houve uma consulta ao TCE, ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Mas isso aí também, o que a gente tem que reforçar, é que esse recurso não chegou onde deveria chegar, que eram nas salas de aula, eram para os professores, eram para investimento nas escolas, que às vezes as pessoas falam, mas os municípios deram conta. Deram conta de honrar com aquilo que era básico. Mas está cheio de escola no estado que está caindo o teto, cheio de goteiro, cheio de dificuldade. Não tem cabimento, é para desenvolvimento. O recurso do Fundeb é para o desenvolvimento do ensino básico. E o recurso do Fundeb é tão importante que ele chegue na escola que é para ser repassado semanalmente. Semanalmente. Não é para ser repassado no final do mês. É por aí atendendo as pequenas coisas das escolas. E essas pequenas coisas que foram retidas pelo governo durante o ano de 2017. Ou seja, são 230 milhões que deixaram de ser colocados para as crianças, as maiores vítimas. As crianças. Não, é importante ressaltar, Antero, que muita gente nem sabe do que o Fundeb é composto, né? Mas nós estamos falando aí de ICMS, que quer dizer que é um repasse que parte também dos municípios, é direito dos municípios, recurso do Estado e também recurso federal. Então, o Fundeb é um conjunto ali. Por isso que nós estamos falando que o governo reteve de forma indevida um recurso que não era dele, que ele tinha a obrigação de passar mensalmente. A Assembleia já sabe, os deputados já sabem no que foi utilizado esse recurso ao longo do ano, já que o governo repôs esse recurso. Exatamente. Ano, mas, portanto... Foi usado de alguma forma. Foi usado de alguma maneira. Supõe-se, a princípio, que deve ter sido usado para pagar salário, para ajudar na folha, enfim, nessa crise toda. E essa crise já vem desde 2016. Desde o final de 2015. E aí, se foi usado aí? Não, quero saber o seguinte, quer dizer, de que maneira foi usado? É um dinheiro que sumiu ou um dinheiro que foi utilizado, né? Porque, assim... Não, foi utilizado em alguma coisa. Não é um dinheiro que foi roubado, botado no bolso de alguém. Mas não, com certeza, mas é desvio de função. Exatamente, mas isso que o Mauro está falando é o que as pessoas querem saber. É prima irmã, mas é o que as pessoas querem saber.
é exatamente isso. Onde esse recurso foi aplicado, como ele foi aplicado, como foi feita essa manobra. Com relação ao FETAB é a mesma coisa. E tem mais uma coisinha aí com o FETAB. Mas só para a gente entender, FETAB, no caso do FETAB, sim, especificamente o ouvinte nosso entender, qual é o problema no FETAB? Não está arrecadando, mas também não está usando, ou o dinheiro também está sendo utilizado para outra finalidade? O FETAB tem duas coisas aqui que nós gostaríamos de investigar. A primeira, se você fizer um parâmetro daquilo que Mato Grosso colhe em sacos de soja, por exemplo, nós teríamos que ter uma arrecadação do FETAB Commodities de 800 milhões. Esse recurso não chegou a 600 ano passado. Então, de uma certa forma, também está tendo gente que não está pagando imposto. Então, isso é uma coisa. Por que não chegou a isso? Por quê? Como que você tem um estado que tem produz X sacas de soja e essas sacas não estão sendo convertidas no percentual correspondente de FETAB? Algo em torno de 200 milhões. Algo em torno de 200 milhões que pode estar sendo sonegado. Exatamente. Então, isso aí já não é uma questão... Aliás, é também uma questão governamental. Interessa, mas não é nada que o governo tenha que se preocupar, vamos dizer assim, em prestar contas à Assembleia. Né? Mas aí nós vamos para um segundo lado, que é exatamente também o desvio de finalidade, que nós já ouvimos falar, mas também nunca tivemos comprovação de que existe. Olha, então, é mais uma coisa que nós vamos investigar. Até porque é difícil, viu, Antero? É muito difícil você ter acesso a esses dados hoje dentro da Cefaz. Muito difícil você ter. Então, acho que a CPI vai facilitar muito agora essa informação. Esses foram os dados que eles negaram para o Antônio Joaquim. Exatamente, para o Tribunal de Contas. Esses foram os dados que eles negaram para o Tribunal de Contas. Que o Antônio Joaquim chegou a ingressar na Justiça. Que é um dado que protege os sonegadores. É um negócio bacana. Janaína, ontem na sessão, no final da sessão, acho que foi até só a última fala da sessão, foi você cobrando quando seria o início da CPI, né? E o deputado presidente colocou que vai ser dia 1º de fevereiro. Já existe a composição da CPI? Vocês já conversaram a respeito disso? Quem será o presidente, o relator? Até é importantíssima essa pergunta da Laís para desmistificar uma coisa que está na mídia, que a CPI não foi criada. Não, a CPI foi criada. A CPI ontem ela foi criada. E foi lida. Inclusive foi lida. Falta só a instalação dela. Exatamente. Né? O presidente Botelho já reconheceu, depois ele chegou a dar uma entrevista, porque ele achava que não tinha sido criada, mas depois que a assessoria mostrou para ele com o regimento interno, ele viu que a CPI já havia sido criada a partir do momento que ele leu as 16 assinaturas, que inclusive nem podem mais ser retiradas. Então, depois de lido, não tem mais essa possibilidade no nosso regimento. Agora, o presidente já mandou... 14 ou 16 assinaturas? 16. O presidente já notificou os dois líderes de blocos, e aí está gerando uma discussão também em torno disso, que eu sou líder do bloco independente, o deputado Gilmar é líder do bloco governista. Então, quando chegou isso a mim, ao deputado Gilmar, já começou a haver questionamento entre os deputados, porque alguns deputados defendem, e não sei se eles... eu acho até que tem um fundo de razão de que, como nós já viramos o ano, as comissões e blocos deveriam ser formados novamente. Então, isso é uma corrente lá dentro dos deputados, até porque hoje o bloco governista não teria o tamanho que tem nessa composição formada hoje. E o que está acontecendo? Tem uma manobra do governo, que é normal também, para que o Gilmar indique os deputados que não assinaram a CPI, inclusive. Então, quer dizer, fica uma coisa muito estranha. Vai investigar. Eu já ouvi falar, por exemplo, que querem tirar o próprio Oscar, que foi uma das pessoas que liderou esse movimento para se criar a CPI dos fundos. Mas olha, no Senado... é só fazer conta, né? Ou se tem 16 assinaturas, tem maioria ali. Exatamente. Então, mas, no Senado, quem assina ou é presidente ou é relator. Na Câmara dos Deputados, quem assina é o presidente ou o relator. Na Câmara de Cuiabá, quem assina primeiro é o presidente. Aí o Oscar, que teve a iniciativa, vai ficar fora da CPI. Porque, na verdade, a Assembleia também tem essa prerrogativa. É porque a CPI dele funcionou. Só que ele fez por lideranças partidárias, o Oscar. Ele fez por lideranças partidárias. Então, quando você faz por lideranças partidárias, eu até brinquei com ele hoje de manhã, já até enviei uma mensagem para ele, falei, olha... Vamos fazer de novo, se for esse o problema. Não tem problema nenhum, vamos criar um novo requerimento. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito que nós vamos ter ainda muita discussão em torno disso, mas o presidente já enviou o ofício, então ele já aguarda as nomeações. Então, acho que o Gilmar vai sofrer uma grande pressão aí do governo, ao mesmo tempo, os deputados vão discutir isso. De independência também. Não, de deixar o cargo de líder. Tá. Ele já pediu para deixar. Quer dizer, o táxi insiste em manter. Olha, é surreal. Cuiabá é uma cidade fantástica. É que aqui o flutuante pega fogo. O restaurante dentro do Rio pega fogo.
aqui líder do governo assina a CPI. Eu nunca vi isso. O descontentamento acho que é um pouco geral lá dentro da Assembleia, né? Não só com relação às emendas, mas o que eu senti ontem, assim, nos bastidores, é que existe uma frustração muito grande dos deputados, principalmente com a forma que eles vêm sendo tratados. Isso tem muito também respeito, sabe, que não existe. O governo perdeu o controle da base governista? Acho que sim. Acho que perdeu mesmo o controle. E é por causa das emendas? Não só por causa das emendas, não só. Porque eu vejo ali que, por várias vezes, e vocês já devem ter acompanhado isso nos últimos 3 anos, os deputados eles tiveram uma compreensão muito grande em vários debates, em embates com o governo, com relação a do 10º recurso, a própria oposição. Mas dessa vez eu vejo que é diferente, que eu acho assim que uma coisa que tem incomodado muito é a falta de respeito. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu nunca vi um servidor do governo, cargo comissionado, cargo de confiança, por exemplo, divulgando aí matérias, falando mal de cada um dos deputados que são base do governo e pessoas nomeadas pelo próprio governador. Então, ontem alguns deputados falaram, não, o governador nunca gostou dos deputados, essa que é a grande verdade, e nunca escondeu isso de ninguém, e não tem respeito nenhum pela Assembleia. Acontece que alguns estão acordando para ver que a Assembleia tem que impor o seu respeito. Não tem nenhum poder hoje mais importante, na minha opinião, dentro do Estado, do que o poder que tem a Assembleia Legislativa, principalmente de controle sobre o governo. Pois é, mas veja bem, do jeito que as coisas caminham em Mato Grosso, é preciso fazer uma autocrítica. Em Mato Grosso, só o Executivo é poder. Desculpa, mas o Poder Judiciário bastante compreensivo, né? Não, bastante compreensivo não. Está abdicando da função de ser poder, né, Mauro? Não, está abdicando da autonomia do poder. Não, o Poder Legislativo... Eu estou me referindo à questão do 10º. Exatamente, que você está se referindo a isso. Que atinge todos os poderes de todas as instituições. Mas hoje, por exemplo, nós temos no Poder Judiciário a paralisação dos oficiais de justiça. O Sindusmat, o secretário de Justiça, Sindusmat, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, fez uma notificação ontem ao presidente do tribunal, desembargador Rui Ramos, para ele comunicando que não vão mais entregar as notificações a partir de hoje. Eu vi isso, dos oficiais de justiça. Dos oficiais de justiça. Então, justiça quem depende gratuita. de justiça gratuita, exatamente, os pobres, não sei o que, etc. Só se for de urgência. Prejudicados. Quer dizer, então, falar que não afeta os poderes, afeta. A Assembleia Legislativa, uma coisa é a gente elogiar, como nós elogiamos aqui, a atitude do deputado Guilherme Maluf, a atitude do deputado Botelho, a mesa do Guilherme, a mesa do Botelho, e a compreensão da Assembleia de ajudar o Estado e de não receber aquilo que é excesso. Ponto. Outra coisa é não receber o do 10º, cara. Outra coisa é a Assembleia estar atrasando com fornecedores porque não se impõe enquanto poder. O Judiciário não se impõe enquanto poder. E é preciso ter uma autocrítica. O erro não está lá no Executivo, não. O erro está no Legislativo e está no Judiciário. Não, e uma situação complicada que vive a Assembleia, da mesma forma, em débito com vários fornecedores, com servidores sem receber, aposentados com atraso. A mesma coisa que você disse aqui do Tribunal de Justiça, e eu até queria fazer aqui essa questão do Judiciário, por exemplo, o Antero falou certo. Eu acho assim, você pode até abrir mão de uma certa forma de um recurso que seja de excesso. Agora, você abrir mão daquilo que é básico, daquilo que é necessário para o funcionamento, e você vê ninguém fazer nada e o Executivo conduzir isso como se fosse um dinheiro dele, isso é muito estranho mesmo. Então, parece que hoje aqui nós só temos mesmo o governo do Estado. E aí você fala para mim, mas tem que ter paciência porque a questão da saúde e tudo. Poxa, vamos lá. Foi criado pelas setas uma lista de 45 milhões de reais, 45 mil famílias, recebendo R$100 que já recebem o Bolsa Família. Mas isso é compra de voto legalizada. Eu entendo você ter paciência, parcimônia com aquilo que é recurso da saúde, não pode faltar. A Assembleia tem que abrir mão, o TJ também tem que ajudar, todos têm que ajudar, né? Agora, Antero, você aceitar esse tipo de conduta de um governo... Mas vocês estão aceitando. Pelo amor de Deus. Desculpa, e você, inclusive, deve ser incluída no rol. E inclusive, votei contra
E aí ainda usaram isso para querer dizer que eu era contra os pobres. Não, eu não sou contra os pobres. Eu sou contra ações como essa. Desculpa, deputada. O que o garotinho está sofrendo no Rio de Janeiro? É um processo semelhante a isso. O garotinho e a Rosinha Garotinho estão sofrendo no Rio de Janeiro um processo de distribuição de benesses pela prefeitura lá de Campos. É por isso que eles estão condenados. É por isso que eles foram presos, inclusive, lá pela Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Não pode você dar benesses no ano dele. Você poderia, se isso tivesse sido programa de governo desde o primeiro ano. Se isso estivesse no planejamento plurianual. Aí poderia. Aí a lei permite. Do jeito que está, a lei não permite. E assim, qual deputado que foi na Justiça? Qual partido que foi no Poder Judiciário? Nenhum. Então, Antônio, a Justiça é inerte. Posso falar uma coisa com a Justiça relação... não vai agir por impulso. Não, posso falar uma coisa com relação à Justiça? Eu vou te falar, se tem alguém ali, acho que acredito que eu e Zeca Viana somos as pessoas que mais temos ações contra o governo. Isso em tudo, todas as delações que saíram com relação à Caixa 2, tudo. Nós protocolamos justiça eleitoral em tudo quanto é lugar, principalmente algumas manobras, decretos, esse tipo de coisa. A própria emenda impositiva, eu coloquei na Justiça também, essa questão da emenda impositiva. Só que acreditar que aqui dentro do estado de Mato Grosso nós vamos ter uma posição favorável do judiciário é muito difícil. Eu já estou decepcionada e eu estou desmotivada a fazer isso aqui em Mato Grosso. Você acha que o judiciário está comprometido com o executivo a tal ponto de ser um aliado, de abrir mão de recursos e de não de apoiar o governo? É porque a senhora falou que as ações... Exatamente, as ações que nós promovemos na Justiça, não prosperam. Eu e o deputado Zeca não prosperaram. Né? Então isso dá um desânimo mesmo, como eu disse a você. E você vê assim, por exemplo, as delações que tratam do governo. Nenhuma anda, sabe? As coisas assim vão se amarrando. Mas tudo bem. Se você falar hoje se está comprometido ou não, vamos lá. Para pensar é muito simples. A partir do momento que o presidente do Tribunal de Justiça, Rui Ramos, tenta fazer uma reunião de conciliação entre Nilson Leitão e Pedro Taques, se isso não estar comprometido, eu não sei o que é estar comprometido. Que aí ele faz uma reunião para conciliar o PSDB. Pelo amor de Deus, presidente de um poder. Inclusive, se eu fosse servidora do judiciário, eu não ia estar atacando o governo, não. Eu ia estar atacando o presidente do judiciário. Que é isso que eu faço com relação ao Botelho. Botelho é meu amigo? É meu amigo. Mas recurso da Assembleia é da Assembleia e não é do Botelho. Então, ele tem que tratar isso com seriedade. Ele sofreu uma pressão ontem, antes das votações, porque nós estamos lá, tem denúncias até lá de servidor, que diz que a Assembleia chegou há um mês a não recolher imposto de renda e não pagar a Previdência. Opa, então tem alguma coisa estranha aí. E aí você vai sendo conivente com o crime que o governo está cometendo. Então daqui a pouco o que vai acontecer? Não só o Pedro vai ter problemas, como os presidentes de poderes também vão ter. Agora, o Rui Ramos fazer uma reunião dessa, que foi noticiada e vinculada na imprensa, é lógico que está 100% comprometido com o governador. 100%. Então, isso é sério. E eu falo isso para o Botelho, tem que ter muita cautela. São poderes, tem que agir como poderes. Então, quem quer um líder fraco? Ninguém quer. Ou acontece, igual está acontecendo na Assembleia, que você fica sem líder nenhum, cada um corre para um lado, cada um por si, Deus por todos. Deputada, vamos fazer só para a gente depois ir para a análise das contas do governo. Nós vamos ainda, por enquanto, ficar na questão da CPI do Fundeb. Você não acha que tinha que fazer uma autocrítica à Assembleia? Você não acha que é demais ficar um ano inteiro sem ninguém perceber que não está sendo repassado o recurso do Fundeb? Eu acho que tem que ter uma autocrítica para a Assembleia, tem que ter uma autocrítica para o Ministério Público, tem que ter uma autocrítica para o Sintep. A MM. O que faz o Sintep? Tem que ter uma autocrítica para a MM. O Conselho do Fundeb. Tem que ter uma autocrítica para os prefeitos. Tem que ter uma autocrítica para o Conselho do Fundeb. Porque, assim, o que fizeram esses cidadãos que não perceberam isso? E é simples esse cotejamento. É só pegar a receita do ICMS mês a mês e verificar o que foi repassado para os municípios. Você vai ver o seguinte, de que muita coisa deixou de ser repassado, porque, assim, ou deixou de ser repassado e deixou como não foi ninguém da imprensa, ninguém da oposição, nenhum desses fiscais que falou isso. Quem falou isso e reconheceu isso foi Maxi Rossi.
pressionado por Botelho para repassar o 12º. Ele teve que falar para onde foram os 230 milhões. Porque o dinheiro que chegou do FEX, 230 foi para tapar o Fundeb. Opa! E o Botelho falou para a imprensa. Aí que as pessoas começaram a se assustar com a declaração do Maxi Russi, com a declaração do Botelho. Mas há toda uma autocrítica aí a fazer. Do governo que agiu assim. Eu não vou nem dizer que o governador Pedro Taques tem plena consciência disso, de que foi usado isso. Mas eu acho que isso vai ser muito grave para o Gustavo Oliveira, secretário de Fazenda. Meu amigo pessoal, sou admirador dele, mas, pelo amor de Deus, usar o recurso do Fundeb, eu nunca vi essa coragem num governo. É a primeira vez. Mas a utilização de fundos pelos governos já vem de muito tempo, né, Tero? Mas do Fundeb, bom... Não, mas da fundo de educação, não vem de muito mas do tempo, FETAB... Não vem de muito tempo, não. De muito tempo, não. Mas não é de muito tempo, não. Vem desde o governo Blair Maggi. Não, Tero, você está certo. Eu acho que tem que ter uma autocrítica, assim. Agora, realmente, eu nunca tinha ouvido falar do desvio de finalidade de Fundeb. Agora, uma coisa que tem que se fazer, até quando eu falei da MM... não estou falando aqui que o culpado seja a MM, mas o que eu ouvi de alguns amigos que são prefeitos é que, de certa forma, o repasse era correspondente com o ano anterior. E o governo vinha dizendo aos prefeitos que havia caído a arrecadação de impostos e que, por causa disso, não havia um aumento. Mas, quando você para ver, por exemplo, com relação a dezembro, que aí foi quando os prefeitos notaram, é porque aí houve um aumento de 185%. Então, aí se estranhou. Quando estava vindo um aumento, que era um aumento pequeno, os prefeitos julgaram ser natural aquele aumento menor, proporcionalmente ao ano anterior, mas ainda assim maior do que o ano anterior. Então, assim... isso, quem recebe são os prefeitos. A maioria das denúncias que nós temos lá, por exemplo, com relação ao FETAB, quem que tem que, principalmente, nos orientar com relação à utilização do FETAB é a comissão do FETAB, que, na minha opinião, acredito que nunca nem existiu. Né? Ela só existe no papel. Uma vez eu ouvi um presidente da ProSoja, acho que foi o Endrigo até, se eu não me engano, dizer que já havia ocorrido reuniões, mas eu nunca vi uma reunião, nunca vi na imprensa uma reunião tratando sobre o FETAB e de onde ele seria aplicado. Então, se isso não chega ali aos parlamentares, eu acho que muito se deu por causa dessa falta de comunicação, mas é uma autocrítica necessária. Deputada, né? Nós somos responsáveis pela fiscalização. Ontem foi criada a conta única do FETAB. Foi aprovada ontem, na sessão de ontem à tarde. Isso já é uma forma de que esse recurso do FETAB seja direcionado, saia dos cofres públicos e vá para uma destinação certa. É uma tentativa já de se fazer isso? Aliás, antes de você responder, eu acho que essa tinha que ser uma das grandes consequências da CPI. Não apenas em relação ao FETAB. Parar com esse negócio do fundo da saúde e ir lá para a conta única. O dinheiro da saúde tem que ficar na saúde, para ser administrado pelo secretário de saúde. O dinheiro do FETAB tem que ficar na Cinfra, para ser administrado pelo secretário de infraestrutura. E o dinheiro da educação tem que ir para o município. Não tem que ficar na conta única. Não, isso aí tem que ser... É um resultado... tem que ser como consequência dessa CPI. Um resultado importante. Legislativa é importante, porque, né? Assim, nós estamos falando aí das contas de 2016, estamos falando do Fundeb desse ano. Vamos falar agora. Né? Mas, assim, tem uma crise instalada, que a gente vem acompanhando, que faz com que o governo atrase salário, pelo menos a razão é a falta de recursos, etc. A razão alegada. Falta de recursos faz com que o governo atrase salários, escalone salários, tem uma rusga enorme com os servidores por conta de RGA, impõe um teto de gastos, enfim, uma série de medidas impopulares, né, situações impopulares, e com qual explicação? Quer dizer, essa coisa do próprio Fundeb, a utilização do Fundeb dentro do Caixa Único, como provavelmente deve ter sido pago o salário, está vendo isso? O que é que faz? Qual é a grande discussão que tem que ter nesse momento? Isso aí é verdade, não é verdade? Como que é isso? Que situação que é essa? Como é que estão as contas do Estado? A troca de que o governo se desgasta politicamente
atrasando, corre risco, inclusive, institucional, atrasando o duodécimo, não repassando o duodécimo aos poderes, né, às instituições, enfim, utilizando o fundo, recursos de Fundeb para pagar salário. Eu estou supondo que seja salário dentro da crise. Vou só acrescentar para a deputada responder junto o seguinte, no parecer do Ministério Público de Contas, nas contas de 2016, o Ministério Público de Contas faz algumas ressalvas. Entre elas, ele coloca que não houve, que o próprio governo reconhece que houve aumento de arrecadação. Então, toda essa questão de atraso de salário, toda essa questão não teria uma base sólida, já que houve aumento de recurso. Isso não sou Laís que está falando, isso não foi a Laís que está falando, está lá no parecer do Ministério Público de Contas, que coloca que o governo, quando ele coloca lá que é uma falta gravíssima que o governo realizou na questão do atraso do repasse do duodécimo, ele coloca que é uma falta gravíssima porque a arrecadação existiu e foi acima do esperado. Então, em cima disso, eu quero complementar a pergunta do Mauro, se houve uma arrecadação acima do esperado e aconteceu tudo isso, atraso na saúde, duodécimo, e Fundeb, FETAB e tudo mais, qual que é a avaliação que você faz disso, deputada? O Silval Barbosa traduziu isso. O Silval Barbosa ontem falou pela primeira vez à imprensa, conversando com a imprensa, nós divulgamos hoje isso no Notícia de Frente, ele caminhando, falando com a imprensa, ele falando, olha, no meu governo a receita era 14 bi. Bem menor, e eu paguei todas as despesas. Duodécimo. A receita hoje é Salários. bem maior. E sobrou um dinheirinho para roubar também, né? E sobrou um dinheirinho, pois é. Quer dizer, mesmo roubando, ele conseguiu pagar. Mano. Essa é a crítica da massa. E sem roubar não consegue. Mas esse é o meu questionamento. A gente sabe, quer dizer, pelo menos é o que a gente sente e não tem nenhuma notícia contrária, que o governador não se envolve em corrupção e que não alimenta isso dentro do governo. Exato. E é então muito deveria ser mais fácil pagar salário, não é? Pois é, deveria ser. Então, assim, nós precisamos entender o que está acontecendo. Né? Porque, assim, eu tenho convicção que nenhum político é autofágico ao ponto de acabar com a carreira política, deixando de pagar servidor, atrasando salário, de propósito, não, vou atrasar porque eu acho bonito atrasar. Não tem sentido, não tem lógica política isso. Né? O governador, qualquer político que é gestor, ele quer que as contas estejam em dia, que o Estado faça investimento, quer dizer, que não ocorra o que está ocorrendo. Mauro, então tem uma coisa grave. Tem uma coisa grave. Gestão, na minha empresinha lá, pequenininha, se eu perceber que daqui a 2 meses eu não vou pagar salário, eu demito. Eu demito, eu pago salário. Tem essa prerrogativa. Né? Tem muito comissionado. Tem essa prerrogativa assim. Tem 167 na comunicação. Eu vou começar aqui. Roberto, lá do Novo Terceiro, é assessor da comunicação, com crachá da comunicação, da GECOM. Eu vou começar aqui, Antero. Só para... Primeiro, a Laís me fez uma pergunta aqui interessante, que ela falou sobre a questão do Ministério Público de Contas. Do Ministério Público de Contas, né? Do parecer deles, que eles tratam justamente sobre a questão dos duodécimos. Mas antes, eu tinha feito uma fala também, antes de falar sobre os duodécimos, tinha me feito uma pergunta, agora também me fugiu. Mas essa questão do governo, eu não tenho dúvida nenhuma que seja gestão. Nenhuma. Gestão e a forma como o governador conduz também. Porque isso, né, é o que mais incomoda a população de Mato Grosso. Eu vou te dar um exemplo. Você fala em crise, né? Tudo bem. Quando você deve para a saúde dos municípios? Ontem eu falei com o Neurilan. A Janaína deve cerca de 100 milhões de reais. Pois é, e está planejando para fazer uma caravana. Mas não chegou ainda o recurso da emenda, né? Mas não, ainda não chegou. Ainda não chegou. Mas é um recurso. Pera lá, recurso extra, né? Está indo a Brasília hoje para tratar. Recurso extra, né? Recurso extra. Sim, mas é um recurso extra que eles passaram a contar para liquidação. Passaram a contar, mas ele poderia não existir também, para você ver como não existe planejamento, né, na gestão. Então, aí ele deve 100 milhões para os municípios. Ele não faz o repasse. Ao mesmo tempo, ele planeja 2 caravanas em Cuiabá e Várzea Grande, na véspera do pleito eleitoral, as 2 esse ano, que ele planeja gastar de 50 a 100 milhões. Então, olha, se isso não é fazer política com recurso público, aí, paciência, eu não sei o que é. Mas, né? Mas 50, 100 milhões do que, deputado? Com a estrutura da caravana. Eu cheguei a te enviar, quando nós fizemos o requerimento de informação acerca da caravana, e aquele requerimento que eu te enviei, ainda até comentei, né? Enviei para você, enviei para alguns outros também, algumas outras mídias.
Eu tive retorno. A resposta foi de um gasto de cerca de 4 milhões oficial. E aí, algumas pessoas chegaram a falar para mim que ele chega a 10 milhões de reais, porque algumas despesas são pagas direto pelas secretarias e pelo gabinete do próprio governador. Então, o governo não fez a sua lição de casa. Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Não teve coragem para enfrentar isso. E um assunto que eu acho que é o que mais me incomoda, renúncia fiscal. Inclusive, esses dias, o meu projeto de lei que trata da transparência da renúncia fiscal foi vetado pelo governo. Ele não quer dar transparência daquilo que ele renuncia de receber no Estado. Como que você vai falar que nós estamos em um estado de crise que aumenta a renúncia em mais de deu quase 150%. 3 bilhões e 600 vai chegar a renúncia do Estado. Você tem empresa aqui que está falindo, está em recuperação, tá? Como me disseram que a Bimetal está e recebendo 80 milhões de incentivo fiscal. Aí até eu fico rica, milionária com minha empresa. A empresinha do Antero não vai ter problema com funcionário daqui a 2 meses com uma renúncia desse tamanho. Porque quando você fala de renúncia, você também está falando de incentivo, que você deixa de receber. Então, qual que é o critério? É isso que o meu projeto de lei tratava. Nós queremos o critério para acompanhar. O Antero vai receber o incentivo? Tudo bem. Quanto de emprego ele vai ter que ter? Quanto que ele vai contribuir com o Estado? Qual que é a contrapartida dele para receber isso? Agora, do jeito que tá fácil. Eu ajudo quem me ajudou na eleição. Então, até você falou, não tem corrupção. Mas depende do que é corrupção. Para mim, Caixa 2 é corrupção. Tem o Alain Maluf falando que teve corrupção. Tem o Giovanni Guisardi falando que teve corrupção. E isso é pago como? Isso é pago através desses incentivos fiscais, por isso que eu queria transparência disso. E o governador não deu, não quer dar. Né? E aí quando vem fazer uma crítica, mas olha quem está falando, por que isso, por que aquilo? Não, quem está falando é uma parlamentar. Eu estou no meu trabalho e exercendo meu mandato na plenitude. Eu quero saber de tudo que eu puder e tudo que é de direito de ter informação. O governo não quer dar. Janaína, ontem a gente publicou no blog do Antero, anteontem, a questão desse relatório do Ministério Público de Contas. As contas chegaram na Assembleia Legislativa de Mato Grosso com o Zeca Viana fazendo pedido de vista, né, para votação com o relatório do Jajá Neves, para aprovação das contas e tudo mais. O Ministério Público de Contas ele faz uma recomendação lá para a Assembleia. Olha, isso aqui, 68% do 12º não foi pago, foi feito um termo de ajustamento de conduta que não foi cumprido, né? No próprio voto do Walter Albano, do conselheiro Walter Albano, que foi o voto desse relatório, eu tive a oportunidade de ler isso ontem, o conselheiro Walter Albano, ele coloca que ele não recomenda à Assembleia a abertura de um processo de impedimento, que é o processo de impeachment, porque teve a assinatura do TAG, né? Então o governo se comprometeu a fazer esse ajustamento de conduta. Que não foi cumprido. Que não foi cumprido. Aí a pergunta que faz o que a Assembleia Legislativa, e você como uma parlamentar atuante, vai fazer nesse caso? Você vai acompanhar a recomendação do Ministério Público de Contas ou vai acompanhar o parecer do Jajá Neves? Veja bem. O voto. Tem 3 situações aí. Tem o Ministério Público de Contas que Tribunal recomenda... O Ministério Público que recomenda a abertura de impeachment. Exatamente. Tem o voto do Jajá Neves, que é a voz mais desautorizada do Parlamento Mundial, que a gente não sabe o que vem. Né? E tem o relatório do Walter Albano, que não recomenda, diferentemente do que o Ministério Público, o Walter Albano não recomenda a abertura do impeachment, porque foi feito um termo de ajustamento de conduta. E eu quero saber o seguinte, como é que a Assembleia vai poder votar contra isso, se tecnicamente o Ministério Público, aliás, o Tribunal de Contas aprovou. E agora está sendo analisado a conta de gestão. É só saber se aplicou na educação, na saúde e no limite da lei de responsabilidade fiscal. O parecer do deputado, o relatório, aliás, que o deputado Zeca Viana, né, planeja entregar nos próximos dias, até fevereiro, eu acredito que ele já vai estar com isso pronto, deve ser feito aí com várias mãos lá dentro da Assembleia, né? Inclusive de deputados que faziam, não sei se ainda fazem parte da base do governo, que também vão contribuir e que acreditam que a prestação de contas do governo não merece ser aprovada da forma que está ali. Até porque
o relatório do Walter Albano, como foi dito aqui pela Laís com muita sabedoria, ele não indica o impedimento justamente baseado no TAC, que não foi cumprido. Então, se o TAC não foi cumprido, eu também não vejo que ele não indica o impedimento. Mas não foi cumprido em 2017, certo? E vocês estão analisando 2016. Embora já tenha vivido... Ele não cumpriu em 2016. Ele é de 2016, que seria cumprido em 2017. Não foi cumprido em 2016. Seria cumprido em 2017. Exato. Ele faz um TAC em 2016. É isso mesmo. Para cumprir em 2017. Exatamente. 2017. Como está... Aí a Assembleia vai julgar a conta de 2016. Não pode se reportar. A Assembleia já viveu 2017. Já viveu. E talvez mas nos autos não está 2017. Talvez seja essa importante da Assembleia avaliar que ele faz uma recomendação acreditando que o governo cumpriria um compromisso que não cumpriu. Agora, se está sendo votado agora a conta que é de 2016, aí já é talvez uma falta de articulação do próprio governo. Vai ser necessário aguardar as contas de 17. Com certeza. Não, tem que aguardar. Tem que aguardar. E ele vocês não vão votar, então? Não. Eu vou te falar o seguinte, hoje ele teria muita dificuldade em aprovar essas contas, muita dificuldade. Não sei como a base dele vai conduzir isso. Desculpe, nós vamos fazer o nosso papel. É ignorância mesmo. Qual que é a consequência se a conta for rejeitada? O governador fica inelegível. Ele está inelegível, ele não pode participar do pleito eleitoral. Pode, com certeza. E aí vem os desdobramentos, né? Mas eleitoralmente, inelegível. A improbidade administrativa, a partir do momento que não é aprovada as contas, ela vai para uma análise muito mais cirúrgica, vamos dizer, e aí essa questão do não atraso, do não repasse, devido do recurso dos fundos, não repasse de 12º, então ele cai na lei de ficha suja. Agora, Antero, a pressão... Claro. Agora, a pressão vai ser muito grande. Inclusive, a Assembleia tem essa autonomia e o Tribunal de Contas ainda pode ser questionado. Se eles não tivessem aprovado as contas, ele poderia questionar. Agora, a votação da Assembleia não pode ser questionada. Porque o Tribunal não vota, ele dá parecer. Ele dá parecer. Por isso que eu estou te falando. Então, na verdade, o Walter Albano, o conselheiro Walter Albano e todos os outros conselheiros, eles fazem ali um trabalho de auxiliar a Assembleia Legislativa numa análise muito mais técnica do que a Assembleia. Agora, ele fez ali uma análise acreditando no cumprimento do TAC. Isso é o que o deputado Zeca Viana tem falado, um TAC que não existiu, não cumpriu. Né? Então, como que arrecada mais, ele não consegue fazer o repasse, ele não consegue pagar servidor. E a Antero fez um comentário aqui, Mauro, ele está certinho, não é só dentro da GECOM, não. Você entra dentro de várias secretarias, você vai vendo assim, tem 3, 4 pessoas num corredor que não tem nem aonde sentar lá dentro. Então, dizer que não tem como enxugar, tem como enxugar sim, claro que tem. Não fez a tarefa de casa. O governador deixou muito a desejar. E essa questão de tratar a Assembleia e o Judiciário assim, é que você vai fazendo, você vai cometendo um deslizezinho aqui, outro lá, você vai cometendo aqui um desvio de um recurso, alguma coisa assim, e você vai tratando isso como normal. Você não pode tratar isso como normal. Sabe como que o governador argumenta a questão da aprovação das contas dele? A Assembleia aprovou as contas do Silval, não vai aprovar a minha conta? O Silval que já confessou que roubou, que isso, que aquilo? Ele argumenta dessa forma. Ele não se preocupa em fazer diferente. Ele continua olhando para trás e não olha para frente. Acho que é por isso que o governo dele não anda. É por isso. Eu tenho uma pergunta aí, Laís. Tem uma pergunta aqui do professor, doutor, pós-doutor Pedro Pinto de Oliveira. Ele está fazendo essa pergunta só para explicar para o ouvinte, né? O Pedro Pinto vai fazer essa pergunta porque ligou no telefone da Laís. É verdade. Não, é verdade, porque o telefone da rádio não está funcionando. Ele mandou aqui pelo WhatsApp, tá? Então, vai. A sua voz de exigir providências sobre 2 casos. Primeiro, o escândalo dos grampos ilegais. E o outro caso, sobre a denúncia em imagens, em voz, do ex-governador Silval Barbosa com relação aos seus pares, os deputados estaduais, que teriam recebido dinheiro ilícito. Qual é a voz da deputada Janaína Riva sobre esses 2 casos
e quais são as suas providências? Obrigado. Tá aí, a pergunta do Pedro Pinto. Bom, a questão dos grampos, primeiro quero mandar um abração ao Pedro Pinto, eu sou muito fã dele, assim como eu sou do Antero, acho que são, assim, sabe, figuras únicas dentro do nosso estado que prestam um grande serviço aí, principalmente Antero, mas vamos lá, né? Não vou ficar tietando ele demais para não ficar muito empolgado. Não fala, por favor. Pedro Pinto vai zangar lá, principalmente Pedro. Não, primeiro, falar para vocês essa questão dos grampos ilegais. Os grampos, eu até parei de bater tanto neles que algumas pessoas já estavam, Janaína, parece que só fala dessa história de grampos e tal. Nós fomos até lá na PGR, nós pedimos explicações, nós chegamos a notificar, nós pedimos para participar das decisões, mas mais uma vez parece que o governador tem muito mais amigos lá em Brasília do que a gente pode imaginar. Sabe, desde o momento que saiu das mãos do Orlando Perry, eu passei também a desacreditar que isso vai virar alguma coisa. Porque o Orlando Perry, ele estava extremamente empenhado em busca de elucidar esse caso, né, de trazer à tona a realidade do que aconteceu, e isso acabou morrendo lá pelo STJ, e eu duvido muito que isso vá acabar dando em alguma coisa, sinceramente, sabe? Não tenho mais essa esperança de que isso se resolva, apesar de achar um crime dos piores, na minha opinião, que é essa invasão à vida de milhares mato-grossenses com um cunho eleitoral que tinha essa questão dos grampos. Eu acho uma vergonha para o nosso estado, que foi tema, inclusive, de matérias internacionais, como é o país, e aqui em Mato Grosso eles não tratam com a mesma gravidade. Eu acho que a gravidade que a denúncia merece ser tratada. Né? Mas aí o seguinte, aí também tem uma culpazinha da Assembleia, né? Não. Porque assim, vocês tentaram abrir a CPI lá. Tem uma culpa da Assembleia. A Assembleia quer investigar quando um dos seus membros foi grampeada. E só se sabe de um, né? Mas dizem que foram mais de um, né? Não, com certeza. Dizem que tem 70 mil grampos aí. Pois é. Essa é a informação oficiosa. Então, assim, ela não se tornou oficial ainda. Quando isso estava aqui com o Orlando Perry, a gente acompanhava. Mas bastava um. Bastava um. E a Assembleia se recusou a abrir a CPI dos grampos. E passada essa questão... E além disso, a Assembleia tem uma outra CPI, que é a CPI da rapadura. Por que rapadura? Porque a rapadura é quando você fica lambendo e nunca decide, e nunca corta a rapadura para comer. Aí é a CPI da rapadura, que é aquela CPI do Ministério Público. A Assembleia finge que investiga o Ministério Público, na esperança de que o Ministério Público não investigue. E que eu acho que é uma coisa que e o Ministério tão Público fácil de resolveu o seguinte: o Ministério Público nos fez de palhaços. Nos botou na rua para aprovar a PEC, como é o nome da PEC? 34? 37, não era? 37, a PEC 37, temos que aprovar a PEC 37, dá ao Ministério Público o poder de investigar, e o Ministério Público de Mato Grosso decidiu: não queremos investigar. O Ministério Público não quer investigar. Ela é uma instituição que vai falir. O Ministério Público vai estar caminhando para falência. Uma instituição poderosíssima da República que não investiga. Não investiga, não é investigado. Quem tem o poder de investigar, que é o Poder Legislativo, também, quando faz reunião secreta para investigar o Ministério Público. E é demais, né? Bom, Antero, segunda pergunta do Pedro Pinto, que eu acho que é até a mais complicada. Com relação aos seus colegas. Que é com relação aos pares, né? Essa é uma pergunta muito difícil, porque eu ali dentro da Assembleia, com relação aos parlamentares, neste caso principalmente, eu prefiro que não seja conduzido principalmente pela Assembleia, e disse isso lá, inclusive quando a população chegou a pressionar que a Comissão de Ética tem que investigar. Eu não acho sequer que a Comissão de Ética tenha a legitimidade necessária e a isenção necessária para analisar um processo desse. Eu acho que isso tem que permanecer da forma que está numa investigação do Ministério Público, da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Eu acho que isso é muito grave e eu procuro não falar, até porque meu pai também está envolvido nisso e ele também tem colaborado por muitas vezes, e eu não quero falar alguma coisa que possa ser vinculado com qualquer ação dele. Como parlamentar,
Eu acredito que cada um ali tenha que ser investigado de forma individual. Não dá para você saber o que acontecia na gestão do governador Silval Barbosa. A gente só sabe que era uma bagunça generalizada, isso todo mundo tem certeza. Mas de quem ali está envolvido ou não está envolvido, tem algumas pessoas que têm prova, tem outras que não têm prova. Eu acho que cada um tem que ser analisado da sua forma. Agora, o que eu acho que... O Silval começou a falar. O Silval falou ontem que ele vai contar tudo, que ele já contou. Que tem, inclusive, anexos que não foram abertos. Que sobre esses anexos ele não pode falar. E que ele vai contar tudo, para e passo, de tudo que aconteceu. E assim, cada um carrega a cruz do tamanho da sua participação. Que eu não vou... Ele dizendo, né? Pois ele mas não vai cometer nenhuma calúnia. Antero, o Silval falou isso, né? Agora, para a justiça, a cruz do Antônio Joaquim é maior, por exemplo, né? Porque foi matéria da Veja ontem, Veja, revista nacional, que eu gosto muito, inclusive, de ler, que pau que bate Chico não bate em Francisco. Porque o governador Pedro Taques já foi citado nas delações e com ele nada aconteceu. Sim, mas aí é essa situação, o Brasil é prisioneiro desse privilégio do Ministério Público. Pois é, mas aí o Ministério Público pode escolher quem que investiga e quem que não investiga? E aí, infelizmente, tem escolhido. Pois é, aí é difícil, né? No Brasil inteiro é assim. Fica difícil. Se o Ministério Público é o titular da ação penal, não abrir ação penal, não existe ação penal. Tá aqui a situação dos grampos aqui. Eles não abrem investigação nem com relação à improbidade, né? Nem com relação à improbidade, nem com relação à fraude do protocolo. Está provado que o governo fez a fraude do protocolo e não abre a investigação. Pois é, Antero, só que aí é pra gente ver, Antero, como essas coisas, essas fake news, essas injustiças acontecem, na minha opinião, e eu ouço muita conversa de bastidor. Eu tenho muitos amigos, você sabe disso, dentre eles deputados, secretários, inclusive do governo, senadores, e eu ouço muita gente falar, por exemplo, que se tem uma pessoa que está sendo injustiçada nesse processo todo, se tem um conselheiro que é isento aí, seria o Antônio Joaquim, é o que mais está sendo escrachado. Eu colocaria 3. Não, eu tô falando aqui o que eu ouvi. Eu sei, eu coloco, não tô falando quem é culpado ou não, mas eu tô falando que me disseram que o mais injustiçado é ele. Nós aqui nem temos informações para isso, né? Nós não temos isso. Mas você também ouve conversa de bastidor. Mas pelo que eu ouço, pelo que eu li das declarações de Silval Barbosa, Antônio Joaquim, Valdir Teis e Walter Albano estão sendo injustiçados, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo Ministério Público que pediu e pelo ministro Fux que atendeu. Porque o que se tem contra eles? Tem uma declaração do Silval dizendo que conversou com outros 2 conselheiros e que eles disseram que eles também estavam... Peraí, é muito frágil isso. Pois é, aí isso não é prova, nem aqui, nem se é um deputado da oposição, né, falando isso do governador, aí não tem provas, né? Mas se fala de alguém sem provas também, aí não tem o mesmo tratamento. Foi exatamente isso que a Veja falou. A Veja disse exatamente isso. Ele não tem prova contra nenhum dos 2. Contra o governador, contra o conselheiro. Por que o conselheiro está nessa situação e o governador continua dessa forma? Mas eu acredito que o Supremo agora vai, inclusive, autorizar a aposentadoria do Antônio Joaquim. Eu acho que o Supremo autoriza isso agora no início de fevereiro. Mas se não autorizar também, tá de brincadeira, né? Um homem que trabalhou tantos anos, isso sem entrar em pormenores, o que fez ou deixou de fazer, quantos aí você já... É porque o que dá direito à aposentadoria são 2 coisas só, é idade e tempo de contribuição. E ele não tem um terceiro fator aqui. Pois é. O Zé Dirceu acabou de ser aposentado na Câmara dos Deputados, proporcionalmente. Condenado. O Zé Dirceu está condenado. Condenado. É que uma coisa é uma coisa, outra coisa não tem nada a ver a aposentadoria com isso. A aposentadoria é um direito que ele conquistou. Mas a Veja resumiu, Antero. A Veja resumiu. O pau que bate em Chico não bate em Francisco. Tá lá. É assim. Infelizmente. E agora nós vamos falar de política. A oposição tem nome ou a oposição está esperando um racha na base do governo Pedro Taques? Se esse racha não acontecer, se ficar todo mundo unido lá, a oposição vai disputar só o parlamento, é isso? Não, a oposição tem nome, sim, Antero. A oposição tem nomes, inclusive falamos de um deles aqui. O próprio Antônio Joaquim é um nome, o Wellington Fagundes é outro nome. Nós temos candidatos ali, na minha opinião, os 2 hoje numa situação mais favorável, e eu acredito que da mesma forma que nós estamos, a situação não está muito diferente, porque até eu vejo aí que dentro do próprio PSDB tem um entrave com relação a isso, tem algumas pessoas que já estão defendendo o nome do Nilson Leitão para ser candidato a governador. Então, nós temos hoje esses 2 nomes como pré-candidatos e temos outros nomes bons dentro do nosso quadro
que eu acredito que também estejam à disposição do grupo. A oposição admite, por exemplo, apoiar Mauro Mendes? Olha, Antero, essa questão do Mauro Mendes, eu acho que vai depender muito do quadro, de quem vai ser candidato contra o Mauro também. Porque, ao mesmo tempo que o Mauro não aglutina tanto a oposição, e me parece que ele também não faz questão, né? É o que dá... É o que parece, que ele não faz questão também da oposição. Não, ele não faz questão de aglutinar nem os que estão lá perto dele, porque até agora ele não decidiu se é candidato ou não. Então, o Mauro pode ser uma via, mas é óbvio que está longe de ser o nosso favorito. Mas eu gostaria de saber o seguinte, deputado, só citou 2 nomes. O Antônio Joaquim manifestadamente tem vontade de disputar a eleição, está com essa coisa da aposentadoria, essa denúncia do Silval, que vai ter que administrar, enfim, que complica um pouco. Não, mas essa denúncia do Silval, o Pedro Taques tem até quadruplicada em relação ao Antônio Joaquim. É isso que eu disse. O Pedro Taques, o Silval falou mais do Pedro Taques do que do Antônio Joaquim. Entendeu? A denúncia, o que está obstaculizando a candidatura do Antônio Joaquim é a não aposentadoria. Exatamente, que o governador não quer conceder. Mas o caso do Wellington, por exemplo, também já manifestou... O governador quer escolher que ele vai disputar. Não, já manifestou. Eu queria saber o seguinte, esses 2 nomes, eles efetivamente têm disposição de ir para um enfrentamento eleitoral? Eu acredito que hoje muito mais o Antônio Joaquim do que o próprio Wellington Fagundes. Né? O Wellington me parece mais cauteloso ao tocar no assunto, mas eu vejo que os dois, eles têm essa união, né? Tanto o Antônio Joaquim já declarou apoio ao Wellington, e o Wellington já declarou também apoio ao Antônio Joaquim. Eu vejo que os dois têm essa disposição. E tem outros nomes, como eu disse agora há pouco, que dentro do grupo, que eu acredito que sejam nomes muito fortes. E o Wellington é uma eleição que, para ele, se caso nenhum outro nome se tornar viável e o nome dele for levado a concorrer, é o único que entra, se perder, não perde, né? Porque ele continua mais 4 anos de mandato no Senado Federal. Não, o Antero, olha, me desculpa, eu pensando em você. A gente estava brincando agora há pouco, não é porque está aqui na Rádio Capital, mas ele sabe que eu tenho, até porque já convivi com o Antero também, quando jovem, bem jovem, né, Antero? E o Antero, ele sempre foi um grande líder, e eu vejo como um grande nome, principalmente da Baixada Cuiabana, que eu acho que é aqui onde a maioria, a concentração de votos é aqui. E eu vejo também como sendo um nome forte e o nome da oposição, sim, por que não? Está sem partido, igual ele falou, mas o discurso dele, no mínimo, de independência, né? Não, eu estou no jornalismo, né? Jornalismo faz parte, né? Independência. E a deputada Janaína? Candidata à reeleição, né? Eu tô trabalhando para isso, o meu projeto é a reeleição, pensei até em concorrer à federal. Era uma coisa que eu acho que seria importante para mim também ter essa experiência na Câmara Federal, mas... E por que desistiu? Desisti porque as pessoas que me apoiam, o grupo que me apoia, considera importante ficar aqui dentro do Estado e pensar futuramente num projeto de governo. Né? Então, assim, eu sempre disse isso, acho que a maioria das pessoas tem que trabalhar com um sonho e com um objetivo, né? Se quisesse ser senadora no futuro, podia pensar na Câmara Federal. Eu tenho um projeto de construir uma candidatura a governo, não necessariamente na próxima eleição, não esse ano, na outra, mas isso pode ser um plano para daqui a 10, 12 anos, né, que eu tenho que construir. Até porque ainda sou muito jovem, acho que é importante fazer parte do parlamento, acho que traz muita... Você não tem uma idade para experiência ser muito governadora, grande. Né? Não tenho. Eu tenho Não, só 28 anos. Não, é 34 34. Anos. 30. 30, né? Eu tenho 28, faço 29 esse ano. Né? Então, não tenho nem como pensar nisso, nem se fosse para pleitear uma vice. Né? Mas também não seria meu objetivo. Eu acho que é mais importante, né, mesmo ficar lá no parlamento e continuar como líder, né, pensar... até nem sei, tem meio que um trauma de mesa diretora, mas pensar em crescer dentro da Assembleia e depois, né, numa eleição. Quantos votos você teve na última eleição em Cuiabá, você sabe? 4.400 votos aproximadamente. Não, em Cuiabá. Em Cuiabá. A Laura já falou 48 mil. Quem dera, 48 mil dentro de Cuiabá. Mas na próxima vai ser possível. Não, acho difícil. Vai ser menos, né? Mas vai ser bem mais que os 4, né? Eu acho que mais do que os 4 deve ser, né? Até pelo trabalho com os servidores, né? E esse trabalho também de oposição ao governo. Querendo ou não, você, trabalhando enquanto oposição, você cria esse vínculo, né? De quem não gosta do Pedro, acaba se aproximando mais dos deputados de oposição. E por ter liderado esse movimento, Emanuel,
que estava junto comigo saiu, né? Hoje é prefeito de Cuiabá. Então acabei que fiquei um tempo ali um pouco mais, vamos dizer, na mídia, assim, do que os demais colegas. Hoje já tenho meu colega Alain, o Barranco e o Zeca Viana, que também fazem parte da oposição. Né? Tá certo. Podemos terminar, né, Mauro Camargo? Podemos. Então, eu fico ainda embasbacado com esse questionamento que eu faço, que eu não consigo compreender, não entra na minha cabeça de como é que alguém é autofágico desse tanto. Não, mas eu quero... e agora eu vou transformá-lo num entrevistado aqui. Eu também acho que ninguém faz isso por vontade própria. Faz vontade por impossibilidade. Agora, quem criou essa impossibilidade? Quem criou essa impossibilidade? Do Estado cumprir com todas essas regras? Esse que é o questionamento maior. Eu também acho que o governador não passa o 10º porque não tem o dinheiro aí para passar. E também não passa da saúde porque não teria, não é possível. Mas, gente, não é possível que não tenha. E também não passa da saúde porque não tem para passar. Gente, agora, por que não tem para passar? Eu ouvi do deputado Marcos Russi que em dezembro o governo arrecadou 800 milhões a mais do que era esperado. Em dezembro. Sim. Pois é, mas Antero, aí a conta não fecha, Antero, não fecha. Eu acho que foi exatamente o que foi dito aqui, é a falta de gestão, a falta de uma equipe, não sei se só mais experiente, mas que saiba lidar com o recurso público e se planejar, mas principalmente. Mas o governo, eu acho que esse desgaste todo, o governo precisa ser mais transparente nos números. Não, precisa mostrar, precisa mostrar para a sociedade, efetivamente, o que é feito com o dinheiro. Mas não está... aliás, os deputados deveriam saber isso. Eu quero saber não está colando. O governo não vai... A desculpa não está colando. Aí é o seguinte, só para pegar aqui um fato recente. Vamos achatar para um fato determinado, senão a conversa. A monografia fica muito difícil de fazer, né? Vamos pegar o fato determinado do Fundeb. É evidente que o governo... Usou o Fundeb. Usou o recurso do Fundeb. Indevidamente. Porque se não usou o recurso do Fundeb... Então, alguém roubou o recurso do FEX. Se não foi depositado os 230 milhões do Fundeb, alguém roubou o recurso do FEB, do FEX. Quer dizer, essas coisas, a aritmética é bom por isso. Porque o número, não é possível desmentir o número a não ser com outro número. Então, assim, 230 milhões que tiveram que ser utilizados no Fundeb, por que o governo... E você vê que a falta de planejamento é tanto que em outubro, antes de votar a PEC do teto, o governo reuniu com os poderes e acertou, olha, vamos esquecer a dívida de 300 milhões que nós temos com os poderes de 2016, essa dívida de 300 milhões com os poderes vai ser escalonada para ser recebida em 10 anos, o governo só vai pagar se tiver excesso de arrecadação, o que tiver de excesso de arrecadação, 20% tira para ir amortizando essa dívida ad eterno aí de 300 milhões. Vocês concordam com isso? Os poderes concordamos. Desde que o senhor pague o do 10º corrente até dezembro. Beleza, firmado. Não cumpriu. Em outubro. Então, planejamento de bêbado. Que é pior do que foi com os recursos filantrópicos. Olha, no boteco você faz um planejamento melhor que esse. Antero. O governo precisa trabalhar com a verdade. Antero, você quer pior do que com os filantrópicos? Ou então estão mentindo para o governador, Mauro. O que é o pior dos mundos, né? Eu nomeio o secretário mente para mim. Mas eu acho que o governador precisa vir... Fez o mesmo compromisso com os filantrópicos. E não cumpriu. Não, os filantrópicos não cumpriu. Não. Os 2,5 milhões cumpriu. Antero, posso te dar um exemplo aqui, prático, porque isso eu sei porque foi de dentro da Assembleia. A Assembleia devolveu 2 milhões para Santa Casa, esses 2 milhões chegou até hoje. Recurso devolvido, nem do governo é o recurso. Não, peraí. E o compromisso não foi só 2 milhões e meio. Não, né? foram 7,5. 7 milhões e meio. 3 prestações de 2,5, todas elas cumpridas. Ontem, inclusive, o governador Pedro Taques, aliás, a melhor entrevista que eu vi o governador dar, ele calmo, tranquilo, sem aquela correria, ouvindo a pergunta, respondendo com calma, e ele explicou o recurso dos 7,5. E eu acredito que está absolutamente correta essa informação do governador por 2 motivos. Primeiro, porque ele explicou. Eu tenho que acreditar na palavra do governador numa entrevista coletiva. E segundo, porque o secretário de Saúde, Luiz Soares, que não mente, botou isso na nota oficial da Secretaria Estadual de Saúde. O repasse de... E terceiro,
porque a secretária de Saúde de Cuiabá confirmou que recebeu. E quarto, porque o Antônio Preza, que é da Santa Casa, confirmou que a prefeitura já repassou para a Santa Casa. E esses 100 milhões? Cuiabá não tem nada para receber? Não tem. Aí sim. Rondonópolis não tem nada para receber? Não, tudo bem. Aí não, mas isso que eu estou querendo dizer. Então dizer que o governador não deve... Não, deve. Eu estou dizendo que não deve. Eu estou dizendo que não deve. Ah, tá. Esse compromisso. Esse compromisso, né? de 7 milhões e meio. Mas esse dos municípios, o Estado deve, e os filantrópicos, na verdade, essa história começou a dar confusão, porque os filantrópicos passaram aí até o governo pelo atraso dos municípios, que realmente eles recebem do município. O governo não mente quando fala isso, que a população está fazendo uma confusão nos comentários. Não, peraí. Peraí, quem deve é o governo, é a prefeitura, quem que é? Estão fazendo uma confusão. O governo está certo. As pessoas têm que saber que o governo... Exatamente. É um paradoxo. O governo está certo e está errado. Exatamente. Está certo porque não é o governo que deve aos hospitais filantrópicos. Quem deve é o município. Exatamente. Está errado porque, assim, responsabilidade de UTI. Uma parte do governo federal e a outra parte é do governo do estado. É 1/3 do governo federal e 2/3 do governo do estado. Esses 2/3 do governo do estado, o governo acabou de passar setembro. Nós estamos em janeiro, gente. Setembro, exatamente. O governo acabou de passar setembro. Média e alta complexidade no sistema SUS é responsabilidade do estado. O governo passa isso para o município. O governo passou agosto. Isso tudo está na nota da Secretaria do Estado de Saúde. Então o governo deve. É evidente que o governo deve. E o governo deve, na minha opinião, porque os fundos estão vulneráveis, porque estão metendo a mão nos fundos, porque não há uma gestão, porque não há corte de gastos, porque não fez o ajuste. É uma série de coisas. E talvez até porque estejam mentindo para o governador. Porque eu concordo com o Mauro Camargo. O governador não vai atrasar porque quer atrasar. Ele não é louco de fazer crise contra ele mesmo. Aí ele é uma indústria de crise contra ele mesmo. Mas eu acho que esse governo é uma indústria de crise. Janaína, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Antero. Infelizmente acabou. Pena que acabou, mas infelizmente o governo é isso mesmo, você falou, uma indústria de crise, vídeo e PVA, que o governo não queria que fosse pago de forma parcelada. Você imagina o que ia virar, quantas pessoas iam deixar de pagar, o tamanho que ia ser inadimplência. Mas, Antero, quero agradecer novamente aqui todos vocês, agradecer você, a Laís, o Mauro Curvo, agradecer os ouvintes da Rádio Capital e dizer que é sempre um prazer estar aqui.